Bem-vindos ao Magos CX, diretamente aqui da Stay, a galera que é muito fera em podcast, que ajuda a gente pra caramba a fazer esse projeto acontecer. Quem se interessar, dá uma olhadinha no Instagram deles que vale a pena. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é a Cláudia Maierá, ela que é fundadora do portal Excelentíssimo Cliente. Ela é neta de japoneses, bisneta de italiano, fala um monte de língua, é muito legal. Cláudia, eu queria que você contasse aí um pouquinho da sua história para o pessoal já te conhecer. Ok. Bom, eu não sou muito jovem, né? Eu tenho bastante vivência. E uma das coisas que eu gosto muito de acrescentar em mim é que eu sou multicultural. O que quer dizer isso? Além de eu ter um sangue italiano e japonês, que são duas culturas muito diferentes, eu vivenciei outras culturas. Então, eu morei na Itália, na França, nos Estados Unidos. Então, é uma coisa que eu gosto muito, é de conhecer culturas novas. E isso vem do meu pai. Que meu pai sempre disse: Olha, eu não sei se eu vou deixar herança para vocês, né? Nós somos em 4 filhos, mas eu tenho certeza que cultura não vai faltar. E cultura vocês levam para onde vocês forem, ninguém tira de vocês, e é uma fonte de subsistência, né, hoje em dia. Então, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa multicultural, digamos assim. Legal, legal, muito bom. E da parte profissional, assim, quer contar um pouquinho da sua carreira, por onde você já passou, só para o pessoal. Sim, eu sou formada em administração de empresas. Eu fiz depois o MBA na FIA. Mas, assim, a minha carreira mesmo, eu posso dizer que eu comecei de coração quando eu entrei para o CX, tá? Eu tenho um background muito grande na indústria automobilística. Meus pais têm negócio de academia, então eu cresci, eu até brinco, né? As pessoas perguntam o cheiro da sua infância, no meu é cloro, porque eu cresci nesse meio de academia. E eu sei que é importante a gente ter essa pegada, porque muitas vezes a gente cria ideias que não é aplicável, né? Então, esse é o meu trajetório. Então, eu tenho um background na empresa automobilística, minha família vem do setor de esportes, e eu estou, desde então, me especializando nessa área. Legal. Queria que você contasse também um pouquinho do portal que você criou. Se você puder também, além de contar o que ele é, quando você criou e como isso impactou positivamente ou não impactou na sua carreira, também é bacana. Ah, essa é uma história bem legal. Em 2015, eu, como todo mundo que tem uma certa idade, passa por um momento de crise. E eu pensei, quem é a Cláudia? O que que a Cláudia sabe fazer? O que que a Cláudia gosta de fazer? No que ela é boa para fazer? Porque a gente faz, a gente não sabe se a gente é boa ou não, a gente faz, né? Uhum, uhum. E aí eu fui para terapia. E na terapia, depois de um ano, eu falei, não tá dando certo essa terapia, eu vou parar. E aí ela pegou e me perguntou um ponto muito importante da minha carreira, que eu vou contar. E ela falou, foi a primeira vez que vi teus olhos brilharem nesse um ano inteiro que a gente passou juntos. E aí, eu vou contar essa história. Em 2007, quando ainda ninguém se falava em CX, não existia nada disso, todo mundo sabia que o cliente era importante, mas não tinha ferramentas ainda de CX. Eu trabalhando na Renault, me deram a pior concessionária em atendimento no Brasil. E era a quarta pior concessionária em atendimento no mundo. Caramba. Naquela época não se falava em NPS, tinha as métricas próprias da Uhum. montadora e tal, e me deram esse desafio. E eu falei, gente, é impossível. Como é que eu vou melhorar essa nota? Porque tá tudo tão enraizado lá dentro, né? Como é que eu vou chegar lá e alterar um monte de coisa? E foi que eu aceitei o desafio. Então, eu passei praticamente a maior parte da semana, das semanas, né? Porque não foi uma só, várias partes das semanas dentro da concessionária. Eu sabia o que tinha em cada gaveta, eu sabia o nome de cada vendedor, sabia o nome do gerente, sabia tudo da vida de todo mundo, mas não sabia que tinha na minha geladeira, entendeu? Porque eu fiz uma Mergulhou. imersão. Tá. E aí que a gente foi descobrindo várias coisas que estavam impactando. Por exemplo, prazo de entrega. Né? Você vai lá, o vendedor promete um prazo de entrega que já é bem apertado, porque ele não quer perder a venda e tal. E a concessionária, o pátio da concessionária estava muito cheio mesmo. O que acontecia? Na hora de manobrar os carros, sempre dava uma riscadinha, uma batidinha, e aí o carro tinha que ir para conserto. E quando ia para conserto, a oficina lotada atrasava a entrega. Isso estava causando muito estresse. Então, a gente pensou, vamos fazer um pulmão. A gente criou, porque essa concessionária é um grupo grande, ela tem um pulmão, ela tem onde colocar os carros.
Mas foi que a gente foi vendo o que estava acontecendo em cada caso, a gente foi na raiz mesmo. E foi nesse ponto que eu vi que foi muito legal, que eu adorei fazer, e a nota, naquela época não era NPS, não existia, mas a nota qualidade de venda de veículos novos melhorou assim exponencialmente, porque a gente foi na raiz. E eu não fiz sozinha, eu fiz com a equipe. Bom, aonde eu quero chegar? O excelentíssimo cliente ele foi montado pensando nessa experiência que eu tive e como foi difícil você ter o storytelling para falar com as equipes. Então, como é que a gente faz? Eu falava para eles, a gente vende carro todos os dias, mas o cliente não compra carro todos os dias. Para ele é um momento especial. Então a gente tem que pensar nisso. Mas faltava material, faltava histórias, faltava qualquer coisa que tocasse realmente cliente. E eu criei o Excelentíssimo Cliente para contar as histórias que os clientes passam em todas as situações e o que poderia ser evitado. Então, essa foi a minha intenção de criar o Excelentíssimo Cliente. Legal. E depois que você criou, teve algum impacto na sua carreira? Te ajudou a conhecer mais pessoas? Te abriu portas? Como é que foi esse ponto? Eu criei o Excelentíssimo já faz 10 anos, mas o que realmente. Quando eu criei o portal, ou o site, eu não sabia para que eu estava montando. As Tá. pessoas falavam, por que você está escrevendo? Eu falei, bom, primeiro porque me dá prazer de colocar como o cliente se sente. Era justamente isso. Você vai ganhar dinheiro com isso? Não sei. Né? Então, eu não pensei nisso. Eu pensei assim, Tá. vou fazer alguma coisa para ajudar as pessoas a entenderem como os clientes se passam. E aí, em 2019, eu falei, bom, tem que parar de... Vou deixar um pouquinho de contar histórias e vou buscar dados mais técnicos, mais científicos. E em 2019 eu fiz todos os cursos de CX que você pode imaginar. Tinha CX no meio, tinha cliente no meio, eu estava lá no curso. Eu não tinha praticamente final de semana, porque estava tudo tomado com os cursos. E foi aí que eu descobri o CX. Então, quando eu comecei o portal o Excelentíssimo Cliente, eu não conhecia CX ainda. Foi só depois que eu falei, gente, é um mundo muito grande, é um mundo muito bacana. E sabe como parece que você se encontrou? Eu me encontrei. Entendi. Foi Aí foi que esse. foi. Legal, legal. É, é, você, no portal, você conta só histórias suas ou você decidiu também abrir para contar de outros? Como é que ele existe até hoje? Como é que você tá? Existe até hoje. No começo as pessoas me paravam para falar, olha, eu tenho uma história bacana para colocar no seu blog. Aí eu falei, me conta. Então tem participação de história de várias pessoas que elas Tá. queriam colocar a história delas no portal. Hoje, se você pegar a evolução dos artigos, né, você vai ver que ele está muito mais voltado para CX e muito mais técnico. Então, ele fala um pouquinho mais da evolução do CX no Brasil. Mas antigamente está mais focado para histórias, Entendi, né? entendi. Começou com uma coisa. Tá, legal, legal. Voltando na história aí da concessionária, né? Qual que foi a grande lição ali foi, você conseguiu identificar, tá, tem muito carro na oficina. Por quê? Porque tem muito carro no pátio e risca. Por quê? Porque não, né, você foi indo na causa raiz, como você falou. É, é, qual que foi o resultado nessa concessionária? Você conseguiu evoluir? E outra, não é que te deram assim, ó, você é a gerente geral dessa concessionária, faz o que você quiser. Você ainda tinha que convencer pessoas, você tinha, né? Como é que foi essa parte do relacional para implementar aquilo que você queria implementar? Não foi difícil, porque a equipe estava com a moral muito baixa. Porque eles falavam, gente, nós somos os piores. Eles, Ah, eles tinham. Eles estavam assim, com o ego machucado mesmo. Como assim? Nós somos os piores, gente. A gente não pode ser o pior, a gente não pode ter essa fama. Então, quando eu cheguei lá, eles estavam desesperados por ajuda. Legal, legal. E assim, tem muita coisa que a culpa tá no funcionário, a gente Uhum, uhum. sabe, no vendedor, tá? Mas tem muita culpa dentro da empresa, o tal do employee experience, né? Por exemplo, os processos eram todos engessados. Então, também, eu te contei a história do pátio, mas tem processos. O financeiro atrasava para liberar, então a gente ia lá, conversava com o financeiro. Então, a gente foi começando a envolver todo mundo. Por isso que, assim, foi muito legal esse trabalho, porque foi um trabalho, um pedido de socorro. A equipe estava pedindo socorro. E a gente deu certo, a gente conseguiu mudar Ah, isso. conseguiu reverter. Conseguimos, não fomos mais o quarto Tá, último, fomos um dos primeiros. Isso legal. foi em 2007, Tá, tá? Então, há muito tá. tempo se passou. Mas legal. O, o, mas quando a virada aconteceu, né? Demorou quanto tempo?
E no final, alguma pessoa teve que ser cortada? Porque eu entendo esse ponto, tá? Você tá num ambiente de um jeito, você chega lá até com boa vontade, mas o ambiente vai que vai te travando. Mas aí se alguém vem e destrava e todo mundo começa a destravar, legal, a coisa vai andando. Mas, de fato, também tem pessoas, eventualmente, que não estão indo bem. Então, Teve que ter uma reestruturação, sim, tá, porque, por exemplo, uma das avaliações era se o vendedor ofereceu test drive ou não, porque é o momento da tá verdade. bom? E aí tinha que alguns vendedores não ofereciam test drive, e eu não conseguia entender. Então eu ia de cada um e falava, escuta, por que você não ofereceu test drive? Por que você é o que menos oferece test drive? Fui perguntando. Até um dia, um vendedor falou para mim, me chamou de canto e falou assim, você sabe por que tem vendedor que não oferece test drive? Eu falei, não, porque eles não têm carta de habilitação. Era uma falha, entendeu? Do RH. Como é que você vai contratar um vendedor, pedir para que ele faça um teste, ofereça test drive e ele não sabe dirigir? Então, era totalmente Sim, sim, fora sim. da casinha. Então, a gente teve que rever isso, né? Os vendedores que eram bons profissionais e não tinham habilitação, se eles não puderam ser aproveitados em outras funções, eles tiveram que ser cortados mesmo. Tá, tá. Mas aí, enfim, o importante é que o negócio Sim. mudou completamente. Legal. Mudando completamente de tema aqui, mas e voltando para a sua carreira, né, que a gente falou. É uma parte importante hoje que pouca gente entende o que é, e eu queria que você explicasse um pouquinho, desse uma detalhada no que é a governança de CX. O que é e como é que se implementa isso, e o que é a importância disso, como é que ela se relaciona com outras áreas. Isso é muito importante, porque realmente tem muita confusão quando a gente fala em governança. Primeiro de tudo, você tem que imaginar que uma empresa tem que ter uma estratégia, certo? Então, ela quer ser reconhecida como uma empresa humana, uma empresa inovadora, tudo bem. Ela tem que passar essa percepção para o cliente, nos comportamentos de que cada ponto de interação tenha. Quando não está claro, já é um problema. Vamos supor que esteja claro. Olha, bem, é a governança que tem que ver se os processos estão levando a esse comportamento para o cliente perceba esses atributos. Outra, quando você tem uma fila de projetos para implementar, você vai priorizar qual é aquele que vai se aproximar mais daquela estratégia. Então, a governança tem esse papel de ver se está realmente tudo encaminhando em direção da estratégia. Ou seja, não é que ela está vendo se eu estou implementando aquele projeto que foi definido. Ela está vendo se o projeto que foi definido, que eu estou implementando, de fato impacta na experiência do cliente. Seria isso? Seria as duas Tá coisas. bom, Se o tá bom. projeto está na direção da estratégia e se tem impacto na vida do cliente. Tá. Então não adianta só, tá implementando, ok, check. Sim. Não. Que é muito comum as empresas, por exemplo, fazem, vamos supor, uma coisa bem básica, Uhum, NPS. uhum. Você faz pesquisa para quê? Porque muitas empresas fazem para encher o saco do cliente. Certo? Agora, a governança o que faria? Vamos pegar esse NPS, vamos ver o que vocês estão fazendo com o resultado dessas notas, qual é o processo quando tem detrator, onde a gente pode trabalhar, vamos fazer um comitê todo mês para a gente decidir. Tá? Isso é governança. Entendi isso. Ou seja, puta, você tem um NPS só pro ter, porque alguém pediu pra ter. Porque tá na Então, mão, porque é legal sim, ter. sim. Porque alguém pediu, não importa. Então, cara, enquanto não fizer sentido, corta esse processo. Ponto. É Exato. melhor não estorvar o cliente do que manter um processo só pra gente ver que tem um número bonitinho ali, que ninguém acompanha e ninguém usa pra Isso. nada. A governança serve para colocar todos os processos, a alma da empresa dentro da centralidade do cliente. É Perfeito, para isso que existe. perfeito. Então, o profissional de CX mais tradicional que a gente está acostumado, né? De implementar, de fazer, de se relacionar com as áreas, de apontar onde está o problema e decidir junto como é que a gente vai melhorar, é uma pessoa, é uma cadeira. A governança tem que ser uma outra cadeira, ou pode ser como é que é esse... Então, eu não. Tem empresas e empresas. Quando a empresa é muito grande, eu acho que tem que ser uma outra pessoa, Tá bom. tá? Por quê? Empresas corporativas têm muita crise de egos, entendeu? Então, de repente, acho que o pessoal do CX está tendo muito mais benefícios do que o outro. Então, tem que ser. Eu acredito que tem que ser pessoas diferentes. Tá bom, tá bom. Então, se puder, é melhor Se que seja puder, melhor. diferente. Agora, empresas pequenas, não tem É jeito. muito bom. Tem que fazer as duas funções. Tá.
Legal. É, porque quando você faz duas funções, né? É o lobo cuidando do galinheiro, aí fica meio Exato. difícil, tá? É justo. E, eu sempre gosto também de falar sobre diferença do CX e do CS, né? O que que é diferença, como é que eu monto... E aí até que é fácil, mas tá bom, entendendo as diferenças, como é que eu monto uma estratégia onde os dois estão em prol ao mesmo lugar, não fica uma coisa meio Frankenstein ali. Tá. Eu gosto muito de fazer uma analogia com academias, né? Que Tá, tá sim. no meu DNA. Uhum, A experiência do cliente é você ter um mega lugar com equipamentos de última geração, você ter profissionais ali tomando conta de você, você ter um ar-condicionado funcionando, um estacionamento perfeito, um vestiário de tirar o fôlego. Isso é experiência, tá bom. ok? Agora, qual que é o CS? Eu estou tendo melhora na minha performance? Eu estou ganhando massa muscular? Eu estou Hum, melhorando meu tempo na corrida? Isso é CS. E o que acontece? Você tem que vincular os dois. Não dá para você ter um e não ter o outro. Por quê? O CS é muito ligado a métricas. Ele pode indicar se o cliente ele vai tá dando indícios de saída ou não, tá? O CX é mais reputacional, né? É a reputação da empresa, é a imagem da empresa. Agora, o CS vai dizer se você está tendo êxito naquilo que você está propondo fazer, legal, tá? legal. E aí, você tem alguma dica de estratégia para as duas andarem juntos? Que a métrica inicial é assim, o objetivo inicial é o mesmo, e aí você replica em cada um, faz a sua parte? Como é que... É que o CX é estratégico e o Tá bom, CS é tático, tá? Então, perfeito. o CS, ele tem que dar insumos para o CX. É isso que tá falando. Olha, pessoal, o nosso churn está aumentando. O que está acontecendo? O pessoal de CX tem que avaliar o que está acontecendo, Tá. tá? Então, assim, eles têm que trabalhar juntos. Não Uhum, existe uhum. um contra o outro, porque tem muita, assim, profissionais que defendem mais o CX e outros que mais defendem o CS. A meu ver, eles têm que trabalhar juntos, que aí eles vão ter mais sinergia e mais resultado. Legal. Então, falando disso, como é que você entende que uma área, não importa o business, tá? Mas como é que deveria ser uma área? Primeiro, assim, onde essas cadeiras deveriam ficar? Quem mais deveria estar junto com essas cadeiras? E como é que deveria ser a relação entre elas? Eu sei que é muito difícil dar um exemplo genérico, né? Mas pode pensar em qualquer empresa, como é que você faria essa estruturação? Assim, o que que faz sentido estar junto, vamos dizer, né? Na Ok. mesma... Olha, eu acho que a área comercial está mais voltada para CS, Tá bom. tá? Porque ela que vai ver se está tendo crescimento, se está tendo retenção de cliente, se está mexendo na receita ou não, tá? Agora, a parte de CX é uma coisa que tem que envolver a alta liderança. Porque você mexe com cultura, você mexe com o mindset das pessoas. Então, se você não tem o apoio da liderança, não vai. E outra coisa, é um ciclo, né? Eu acho que o CS dá insumos para a empresa e a empresa dá insumos para o CX, sabe? Então, Entendi, fica um entendi. ciclo. Um ciclo. Bacana, bacana a visão que você tem. E eu queria, assim, conhecer um pouco mais dessa parte da academia, né? Você se envolve, você, de alguma forma você participa dando toques, contando tudo isso que você tem de experiência para ajudar, ou por ser aquela coisa, né? É de casa, é mais difícil, melhor não se cada um toca o seu, como é que... Faz tempo que eu não trabalho mais com meu pai, eu Tá, trabalhei durante um bom tempo, porque eu estava começando a misturar as coisas, né? que é natural. Era levar trabalho na hora do jantar e era levar assuntos do jantar para o trabalho. Então a gente Tá, estava misturando muitas coisas e foi onde eu saí do ciclo familiar, meus irmãos ficaram ainda, e eu tá. fui para o mundo corporativo. Só que quando você tem essa mudança, você não desliga, porque você está lá vivendo os problemas, o que acontece, você está vivenciando junto com eles. Então, a academia, para mim, me ajudou a ter a visão do empreendedor. Agora, quando você vai no mundo corporativo, você é muito mais limitado, porque você tem uma atuação limitada. Você não pode, você tem Aham. que ver tudo que você quer fazer fora do seu perímetro tem que ser negociado. Então, você aprende o lado político, né, de vender o peixe e tal. Agora, a academia, até hoje, toda vez que eu vou, eu fico olhando o que podia melhorar, o que não podia melhorar. Por que alguns profissionais, alguns coaches, eles têm muito mais procura do que outros?
E eu tento casar isso hoje, né? Por que que aquele personal trainer tem a agenda lotada e aquele lá tá toda hora Sim. olhando para O que que cima, ele tá né? fazendo de certo ali, O né? que que ele Sim. poderia mudar? E aí eu converso muito com eles, né? E aí eu dou umas dicas. Então, Tá, tá. isso Sim. ainda E, existe. e o lance, eu acho que tem uma coisa dupla aí, né? Primeiro que assim, pô, você é uma executiva de empresa, reconhecida no mercado, então tem um certo aval que você entende do que você está falando, mas tem aquela outra coisa assim, não, mas você saiu pra lá, então não vem dar palpite aqui. Eu acho que deve ter essa, não sei se tem isso com vocês, né? Então, eu não sei o quanto também as pessoas a parte da sua família que ficou na academia, aceita a sua dica ou não. Imagino que deva ter algum tipo de... Não, muito pelo contrário. Minha família às vezes me chama de final de semana para a gente Ah, legal. fazer processos, analisar tudo direito, o que a gente podia mudar aqui, o que está acontecendo, o que poderia melhorar a experiência do cliente nesse ponto, na recepção, no atendimento, nas aulas. Muito pelo contrário, eu estou bastante envolvida com isso. Legal, legal, legal. E é a parte que você me contou, né? Primeiro de ser neta e bisneta, de como você falou, pra mim, eu acho que não tem culturas mais diferentes do italiano e do japonês. É, mas além dessa origem, você morou em outros lugares. Sim. Ou seja, e no final do dia, passar por empresas diferentes, passar por áreas diferentes, nada mais é do que pessoas diferentes. Como é que essa vivência em lugares do mundo diferentes te ajudaram a estar preparada para viver nesses ambientes diferentes aqui? Eu acho que eu sou resiliente a pagar mico, digamos assim. Porque quando você mora num país, você só paga os primeiras 3 semanas, gente, é só mico. É pegar o ônibus errado, ir para o lugar errado, se dar mal no contrato de aluguel. Ou seja, você só paga mico, você faz tudo errado. Você tenta até ver o que as pessoas estão fazendo para fazer igual e você faz tudo errado. Então, você fica assim, se sente um Tá, mico em pessoa. tá bom. Então, quando você vai uma empresa, eu vou com essa mesma sensação de que eu vou lá para aprender como é que eles estão fazendo, como é que eles tratam. Porque não adianta você chegar e falar, CX tem que ser aplicado by the book, mas aquela empresa não está ainda preparada para isso. Você não pode chegar lá e criticar tudo que eles estão fazendo. Isso é cultura. Então, você vai lá, assim, meu papel é de analisar. As primeiras 3 semanas eu só fico analisando, procuro não pagar mico, né? Porque aí é Então, quanto demais, mais quieto eu ficar, menos mico eu pago, né? né? Então, Tá, começa assim, esse foi o lado que me ajudou hoje em dia. tá. E você chegou a passar, pô, você tá um tempão na Renault, principalmente, né? Mas Sim, você chegou a passar por várias áreas. sim. Como é que as outras áreas impactaram hoje no CX para você, né? Como a Cláudia que chegou no CX depois de passar por outras áreas é uma melhor profissional de CX por ter passado por outras áreas. É muito legal, porque assim, eu sempre trabalhei na área comercial. E aí você tem uma relação que é, quem é meu cliente? É o concessionário ou é o cliente que dirige o carro? O cliente final. Quem é meu cliente? É o concessionário ou é as grandes contas? Sempre fica essa dúvida. Tá. Então, eu gosto muito de colocar o seguinte: a gente tem o CX, né? E eu vou até pegar uns colegas meus de outra marca que usam o DX, que é o Dealer Tá Experience. bom. Porque hoje em dia, uma marca, se ela não consegue conquistar o seu distribuidor, que é a concessionária, ela não consegue ir para frente. Ela não consegue chegar até o seu cliente final. Então, eu acho que hoje falta muito o dealer experience. Hoje o processo é muito enraizado, muito duro. Algumas coisas poderiam ter mudado e não mudam. Por exemplo, processo de pagamento, processo de limite de crédito, tudo isso é tudo igual para todas elas. Então, eu acho que falta um pouquinho. Se alguma montadora pensar em DX, eu acho que vai ser um bom caminho. Legal. Você aprende muito nessa época, principalmente que você tinha mais relação, você aprendia muito com eles. Tem uma troca grande entre concessionária e montadora? Tá, o que muda do meu passado para agora, porque eu continuo trabalhando lá. Tá. No passado, eu era de campo. Então, eu ia nas concessionárias, eu via como é que era o atendimento. Por exemplo, uma vez eu peguei um diretor que ele resolveu que ele tinha que reduzir custo. Tá Diretor bom? de concessionária. De concessionária. Primeira coisa, vamos reduzir custo, a qualquer custo, tá bom. Cheguei umas 5 horas da tarde na concessionária e já estava começando a escurecer. Aí eu vi naquela época o cliente preenchendo um cheque no escuro, porque não podia acender a luz, porque tinha que economizar,
Mas eu via que tinha luz e ar-condicionado na sala do diretor. Então, a única luz que eu conseguia ver naquele showroom era a sala dele. E o cliente escrevendo E o cheque ali no cliente calor e sem luz. do calor sem luz. Entendeu? Então, você vai aprender. Então, você vive isso. Quando você está dentro da empresa, que agora meu trabalho é mais interno, Tá. eu trabalho também com saúde financeira das concessionárias. Você tem um outro trabalho que é de vender o seu peixe, para que você consiga fazer as coisas funcionarem. Quando você era vendedora, você não podia vender o seu peixe. Você tinha que ajudar o cara a vender carro. Agora, quando você está no interno, agora você vende peixe para ele. N- na verdade, você vende o peixe nos dois Tá cantos, bom, tá? tá bom. Interno e externo. Hum, Só que era muito mais fácil porque você falava vendas. Olha, isso aqui vai ajudar você a vender. ponto. A interno, você fala, isso aqui vai ajudar a experiência do seu cliente. Que vai te ajudar a vender no final. Mas Porque aí é mais longo. Exato. É mais difícil você convencer as pessoas que aquela ação vai trazer um retorno financeiro. Tá. E aí, esse é o grande desafio do trabalho. Sim. Tá, legal. De legal. todo mundo de CX, eu acho. Então você não olha tanto para dentro, você olha mais pro parceiro. Óbvio que também olha para dentro, mas eu digo, você olha mais pro parceiro do que para a própria empresa. Tem os dois lados, né? Eu acho que você tem que olhar o que você pode fazer para melhorar a experiência do parceiro, com menos impacto financeiro e mais impacto no resultado interno. Então você tem que ver os dois lados. Não adianta você pensar só em agradar um lado e prejudicar o outro. Você tem Tá. que pensar nos dois. Você tem que colocar os dois chapéus. Tem. Tá, legal. E de tudo isso, né? Quais métricas que você gosta de usar? E aí eu imagino que devam ter métricas diferentes para lugares diferentes. Pô, fazer um projeto interno é uma coisa, com o concessionário é outra. Se eu quero medir o cliente final, é uma outra. Como é que você combina e que métrica você usa nesse... As métricas que todo mundo usa, que são fáceis de aplicar, são as tradicionais, NPS, SAT e o CIS. O que eu gosto? Quando você lida com um NPS, você tem que tomar cuidado para não ser um NPS enviesado, Que é o que mais tem, né? que é o que mais tem. Porque o NPS, ele é super fácil de aplicar. Só que se você pensar só na nota final e não pensar no que você pode aproveitar de insights que ele te traz, ele se torna uma armadilha. Então, essa é a minha preocupação maior. Então, Tá. não tem problema usar o NPS, usar o CSAT, o CES, que são as métricas tradicionais desse X. O problema é o seguinte, como você aplica isso? E o que você faz com o resultado que isso te traz? Tá, e que dicas você tem, então, de como aplicar e o que fazer com o resultado? Bom, aí já é todo o programa de VOC. Você tem os NPS, o CSAT e o CES, eles são passado, certo? Perfeito. Você mede o Uhum, passado. uhum. Então, você está medindo uma coisa que já aconteceu. Perfeito. O que você aprendeu com isso? O que fez a nota cair? O que fez a nota melhorar? Mas realmente saber a causa. E aí você tem que usar isso para o futuro, para que a nota melhore o futuro. O que acontece hoje é que muitas empresas têm o NPS, o CSAT e o CES, mas eles não se relacionam entre eles. Porque o CSAT era para dar por ser uma transacional, você faz aquele momento que acabou de ocorrer a transacional, você tem uma ideia de como é que vai ser seu NPS. Só que as empresas não veem dessa forma. Elas olham meio isoladas. Cada área olha o seu e... E não veja que se o meu CSAT hoje tá caindo, o meu NPS vai cair daqui a pouco também. Você entendeu? Tá. Elas não usam o CSAT, ou o CES também, como uma forma de prever como vai ser o NPS. Porque o CSAT, se você vê que tem um ponto que está dando problema, que aconteceu alguma coisa que realmente caiu a nota CSAT, você tem tempo de corrigir para que a próxima nota NPS não tenha Sim. um prejuízo tão grande. Eu vejo muita empresa que aplica, que até tira o CSAT, né? É assim, deixa eu construir aqui para ver se a ideia tá certa. Alguém define na empresa, lá de alta de liderança, que o NPS vai ser uma métrica que vai impactar bônus. Sim. Tá bom, vai impactar bônus, então eu preciso... Tá, se eu só tenho poucos NPS, assim, ou muito pouco ao longo do ano, perigoso. Eu não tô vendo ele acontecer, é o que você tá falando agora, né? Então, em vez de eu usar o CSAT para poder ir olhando o que está acontecendo, para saber mais ou menos onde vai vir o NPS, eu tiro o CSAT e coloco o NPS em tudo, mesmo em transacional. Então, eu tenho visto muito assim, não,
coloca no site, coloca no robô, coloca não sei o quê, coloca na experiência no físico, e nananã, e NPS em tudo para ter o número, né? Para eu ir acompanhando e ver se a gente vai ganhar o bônus no final ou não. Então, é engraçado, porque você cria um incentivo para tratar bem o cliente, que é colocar o NPS no bônus, mas ele é muito distorcido. O que você vê de erro no final do dia de uso dessas ferramentas? Tá, o problema não tá em você vincular o NPS a uma bonificação. Isso não é problema, Sim. tá? Isso é polêmico, mas eu não vejo problema. O problema é você não tratar os inputs que você recebe, Tá bom. tá? Então, qual que é o problema? Você tá vendo que o NPS está caindo. Mas o que você faz? Você vai lá e pressiona a equipe. A equipe tem que melhorar, senão vocês vão ganhar bônus, tal, não sei o quê. Eles vão lá e vão enviesar toda a nota. Agora, se você pega aquilo, né, os insumos, né, o input de tudo que ele gerou, por que caiu? O que a gente pode fazer para não cair? Né? Então, você começa a trabalhar de uma outra forma, você começa a investigar e não apenas só ter o resultado final. Fugir dele, né? Exato. Eu vejo também muita gente, coloca em tudo. Aí nessa perninha aqui, tá um NPS muito... Quais são os 3 piores pontos que o NPS vem pior? Então aqui a gente troca pra outro. Muito peso. Não, troca. Tira de lá, vamos colocar um outro. Não para de pesquisar aqui, porque essa pesquisa não tá bacana. Esse é o problema de colocar como bônus, né? Porque as pessoas... Eu não tô nem julgando, né? Mas assim... É muito fácil de mexer o ponteiro Sim. fazendo É muito fácil. artifícios. Eu acho que aí quando a gente falou lá de governança, é papel da governança dizer, galera, assim, eu entendi que vocês queriam tirar daqui, mas já que estamos medindo dessa forma, tem que ser medido em tudo isso. É a governança que fala, por que o nosso NPS caiu? Quais são as causas? Eu quero as causas. Quais são os top 3 das causas? O que vocês estão fazendo para melhorar isso? Qual é o plano de ação para a gente acabar com isso? Né? E o grande erro hoje, né, você falando do NPS, as empresas não sabem exatamente o momento certo de você colocar um CSAT ou um NPS. Não. Muitas nem têm jornada. Né? Falam que tem jornada, você vai ver, mostra a jornada, não tem. Ou então é uma jornada que fizeram há 3 anos atrás que nunca saiu da gaveta. Então, o momento que você aplica a pesquisa também impacta na nota. Total. E onde se aplica, né? Então, assim, se fosse dar uma dica, como é que você diz assim, olhando para uma jornada, pode ser de qualquer tipo de negócio, que momento se aplica um, que momento se aplica o outro? Para começar, você tem que ver quais são os momentos mais críticos, onde tem mais dor na jornada do cliente, certo? E qual que é o momento da verdade também. Então, você tem que fazer a sua jornada pensando o seguinte, eu quero descobrir aonde eu tenho que melhorar. Tá bom. Ok? Se vai pegar nesses pontos, vai colocar um CSAT. Logo acabou a transação, ok? Então, você vai, toda vez que ele passar por esse momento, eu vou ver se ele está melhorando, se esse ponto a gente está melhorando ou não. Se a nota CSAT foi melhorando nesse ponto, nessa transação aqui, nesse ponto da jornada, eu consigo competir comigo mesmo, não é competir com o mercado. Então, não é uma medição global. O nosso CSAT da companhia subiu ou desceu. Porque às vezes subiu num ponto A, caiu no B e ficou igual. Não, o negócio é olhar ponto contra ponto, mês a mês, ano a ano, não importa. Com você mesmo. Essa é a questão. Como eu estava mês passado, como eu estou agora. Uhum. E como eu quero estar no próximo mês. Porque se você faz comparação... Por que eu não gosto de usar comparação? Vamos supor, você está num setor, sei lá, de moda. Porque a minha marca tem um NPS X e a do concorrente tem Y. Tá, isso quer dizer o quê? Por quê? Porque você não sabe como é que ele está fazendo exatamente o cálculo, quais são a metodologia para ele chegar àquele NPS. Às vezes é diferente do seu. Uhum. Certo? Então você tem que falar assim, não. Então o ideal é competir você com você. É você ser melhor do que você foi mês passado. Faz sentido. Faz bastante sentido, né? Porque senão é tão fácil de viesar que o número final não diz nada. O número pontual em cada questão, aí que é legal. Boa. E se você tivesse que começar um novo desafio hoje, o que você faria? Assim, tô te colocando lá como na cadeira de Head de CX, não importa de que área a empresa fosse. Quais são as dicas básicas antes de ir para o desafio?
O que que faria você topar ir para um desafio, ou o que faria você não topar ir para um desafio de CX? Quais são as red flags que você olha numa empresa e fala, se eu vou entrar aqui eu não vou conseguir fazer nada, ou não vale a pena, eu não vou conseguir dar tudo que eu tenho para dar. O que que você daria de dica, assim? O primeiro passo é o quanto a liderança está envolvida com esse propósito, Tá. tá? Se é só para falar que tem um time de CX, e na verdade esse time de CX existe, mas não tem poder nenhum, não dá para aceitar, porque você está lá com o propósito de melhorar, você está lá com garra, com sede de melhorar aquela jornada, de se ver que você vai ser limitado, vai ser engessado, isso complica bastante a minha opção de aceitar. Tá. Então, o primeiro ponto o único não que teria, principal, é esse do líder só querer ter por ter, ao invés de ter porque ele acredita que aquilo vai mudar o ponteiro dele. Exato. Tá. E aí, tá bom. Então, o líder acredita. Ele fala, não, cara, tô comprado, a gente precisa mudar mesmo. O que que você daria de dica para essa pessoa que tá assumindo essa posição agora? Eu preciso saber qual que é o meu orçamento. Tá. Ok. Mas vamos deixar um pouco mais à vontade. Vamos deixar um pouco mais à vontade. Ok. Sem ser, né, absurdo, mas uma coisa confortável que dá para fazer. Eu precisava ver se eu teria equipe. O que eu posso fazer? Né? A primeira coisa que eu faria se eu sentasse numa mesa de uma empresa que eu acabei de aceitar um emprego Uhum. é ver quem é meu cliente. Primeira coisa. Né? Quais são meus clientes mais importantes? Quais são os clientes que eu não posso perder? Por que eles são importantes? Quais são meus clientes problemáticos? Por que eles estão problemáticos? Primeira coisa que eu queria fazer é entender como é que eles enxergam os clientes, porque muitas vezes as empresas não conhecem os clientes. Tá? Você fala, vem cá, me fala como é que é esse cliente aqui, como é que ele atua? Ainda mais no B2B. No B2B, você fala assim, tá bom, qual é o seu contato? Quem é que você quer pesquisar? Você quer pesquisar o decisor, o influenciador ou o usuário? Quem que é o do momento? Entendeu? Uhum. Você tem que trabalhar. E assim, CX é uma coisa que não acaba. Quanto mais descobre, mais você descobre que tem que descobrir. Quanto mais mexe, mais... Quanto mais sei que não sei. Tá bom. Entendeu? Legal. E se a empresa não souber quem é essa... Tá, puta, é verdade, Cláudia. Entendemos que a gente conhece muito pouco o nosso cliente. O que você recomenda que a gente faça para conhecer ele? Definir persona. Ou seja, definir quem que é... Aí você falou, né? Quem é o decisor? O influenciador e o usuário. Tá bom. Aí No definiu. caso do B2B. Tá bom. Tá. Então vamos seguir no B2B. Então definir essas personas, essas três cadeiras aqui principais. E aí? Porque assim, não adianta você colocar um NPS sem saber para quem que você vai colocar o NPS. Tá. Não de colocar um CSAT pro decisor, sendo que o usuário que está tendo problema com você. Você entendeu? Então, você tem que saber quem que é o meu principal cliente, no meu setor, na minha indústria, quem que é o influenciador, quem que é o decisor e quem que é o usuário. Porque eu preciso, se o usuário estiver descontente, vai criar uma reclamação e vai interferir no decisor. Mas o influenciador pode ajudar. Então, é esse trio que você tem que pensar. E você tem que medir eles de forma isolada, então. Sim. Você tem que saber quem é quem. Não, saber quem é quem e medir as interações deles de forma isolada. Sim, e qual que é a dor de cada um deles? Qual que é o prazer de cada um deles? O que você faria para ganhar esse influenciador, esse persona, Tá bom. tá? E como é que ele se comporta? Porque isso também é importante. Por exemplo, uma pessoa que faz gestão. Gestão, sei lá, vamos supor que uma empresa tenha uma gestão de frota, Tá. de combustível, por exemplo. O gestor, é fácil para ele fazer essa gestão? Para o usuário é fácil. Ele vai lá, passa o cartão no banco, do posto, beleza, fica feliz. Se tiver crédito e passar, tá tudo ótimo. Mas o gestor é fácil? Ele consegue saber quem é que está usando mais, quem está usando menos? O que está acontecendo? Ele consegue? Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar nesses três personagens e como é que é a dor de cada um deles, o objetivo e o jeito deles serem, entendeu? Ou seja, nesse seu exemplo, o usuário é o cara que vai passar o cartão. Se passar o cartão, tá tudo certo. Quem contratou talvez seja o diretor de RH que só queria dar o benefício ou... Compras, enfim, talvez. Compra, enfim, que tá lá e se ele conseguir comprar e colocar crédito para ele, tá tudo bem. E o gestor que você tá colocando, que nesse caso específico seria a maior dor, que é eu consigo controlar um por um, consigo alocar em centro de custo certo, consigo Exato. dar o destino aqui. Tá? Então, esse mapeamento é fundamental. Sim. Tá. Engraçado, você chegou e olhou muito para fora
Não que esteja. Não tô, só com curiosidade. Eu tenderia a achar que deveria olhar para dentro primeiro. Mas você falou, não, primeiro tem que entender completamente para fora o que são essas pessoas para depois olhar para dentro, né? Exato. E olhar para dentro, o que você. O que vale a pena olhar nesse começo, assim? Tá, a partir do momento que você definiu quem são os seus clientes, que você quer preservar, porque você tem cliente que a gente não quer preservar, Uhum. tá? Quem são os seus clientes principais, que realmente te trazem receita, que são rentáveis, que você não pode perder de jeito nenhum. Você vai ver os processos. Então, uma coisa você vai para fora. Então, tá, vamos lá, ver como é que eles são. Depois você vai ver a jornada que eles estão passando. E depois você vai ver os processos. Tá, esse processo aqui está totalmente indo contra o que o usuário precisa. Vamos mexer nesse processo. Aí que começa o babado, né? Porque Tá. você vai mexer E no aí, processo. aí começa a cutucar dentro, é o que você falou. Aí quanto mais mexe, mais coisa Exatamente. aparece. Bacana, assim. E o que você... a gente veio de um mundo onde muita gente trabalhava com CX sem saber. Muita gente tinha um ótimo perfil para lidar com o cliente, que é aquela pessoa que é curiosa, que é chata, que, né? Já tinha muita gente pronta. E de repente alguém trouxe o framework e aí as pessoas começaram a encaixar embaixo do framework e deslanchou. Então esse é o momento que a gente está agora, né? Tá disseminando bem a cultura, já virou uma área. Eu acho que talvez eu que estou no podcast também só falo com gente da área, então eu esteja aviesado, não sei como é que tá. Mas o que você vê como próximos passos? O que você acha que vai acontecer talvez com as empresas, com os negócios, com essa visão de CX? Tem muito para mudar ainda? Como é que você vê isso? Eu coloquei um post outro dia no LinkedIn dizendo que, né, meu pai, ele falou que quando ele estava fazendo pós-graduação na GV, na década de 70, Tá. eles falaram que o marketing estava para vendas, assim como o curandeiro está para o médico. O marketing, tá bom. Isso Tá? na Porque época, tá naquela bom. época eles não acreditavam no marketing, Sim, achavam que era propaganda, sim. era só, né, Frufru, tá bom, tá frufru, bom. tá, tá. Gostei da analogia pra época, tá. Para a época. Sim. Eu atualizei essa versão. Eu falo que o CX está para o marketing, assim como o curandeiro está para o médico. Porque, assim, as pessoas veem CX, primeiro que, assim, é uma coisa nova, então, eu acho que foi muito romantizado, tem que colocar o cliente em cima de tudo, não é bem Fazer um assim. bilhetinho à mão, mandar pro cliente. Exato, entendeu? Resumia uma coisa muito... Entendeu? Então, né, começou assim, romantizaram pra caramba o CX. E, assim, o CX tem que trazer receita, tem que trazer lucro, tem que trazer vantagem competitiva. É assim que eu vejo. Então, o CX, quando ele foi mal interpretado, porque tudo virou experiência, né? Experiência do telefone, experiência de tudo. Começou a ficar meio banalizado. E as empresas não achavam que pelo nome conseguiriam colocar CX de forma fácil. Só que CX é uma metodologia. Você tem por onde começar, você tem ferramentas que você tem que usar, você tem que saber qual ferramenta vai usar naquele momento. Então, assim, muita gente fala que é profissional de CX há 20 anos. Eu acho que sim, é um profissional que pensa no cliente há 20 anos, mas de CX, eu acho que começa a partir do momento que surgiu a metodologia de CX. Tá, exceto um ou outro que foi quem foi usado como estudo para ser criada a metodologia, né? Então alguém já devia fazer várias práticas e alguém olhou para aquilo e falou, vamos criar uma caixinha disso, exceto essas pessoas, realmente concordo com você. Mas e aí você acha que o caminho vai ser muito parecido? Ou seja, assim como o marketing se consolidou, se provou, óbvio que em algumas indústrias muito mais importante do que em outras, você acha que vai ter um caminho muito similar a esse para os próximos anos? Com certeza. Com certeza. Eu acho que da mesma forma que não existe nenhuma empresa sem marketing, sem, né, estratégia de marketing, também não vai existir nenhuma empresa sem CX. Hoje existe empresa sem CX. Tá, mas não vai poder Não vai ter. ter, Vai porque ser tão essencial quanto. é uma ferramenta competitiva. Como é que você vai competir se você não tem uma boa reputação, se você não facilita a vida do seu cliente, se você não tem uma conexão com ele? Então, vai ser uma forma de competir. Vai ser, não. Sim, você diria que depende do tamanho da empresa. Eu olhar para empresas menores, tá? Vamos pegar, por exemplo, a academia de vocês. Eu não tenho tanta força para construir marca, porque é caro. Tá bom, eu tenho rede social hoje, é um pouco mais fácil tal, mas eu acho que talvez seja mais impactante se eu tivesse que escolher, óbvio que não é uma escolha um ou zero, ou um ou outro.
mas eu me focar mais em CX, porque aí vai ser legal, o jeito que a pessoa entra na academia é legal, a fachada é bacana, o ambiente é agradável, então alguém pensou no fluxo de como as pessoas entram, então vou colocar a esteira aqui em vez de lá. Talvez seja mais importante olhar para isso até do que para uma área de marketing em si. Não posso estar falando. Eu queria escutar a sua visão sobre. Quando a gente fala em marketing, não é só publicidade. Está Sim, sim. falando de um monte de elementos que compõem o marketing. Preço, promoção, publicidade, né? A forma como que você se comunica. Agora, quando você fala de CX, é uma forma de você trabalhar diferente do que vinha fazendo. Porque o CX, qual que é a vantagem do CX? Você ter propaganda gratuita. É o seu cliente que está super feliz com você e que vai ser seu promotor, que vai indicar outras pessoas, que vai, sabe, falar, olha, eu sou cliente daquela marca com gosto. Essa que é, assim, o espírito do CX. É você usar a experiência para que isso crie propaganda orgânica. Então as coisas se confundem. Por quê? Não, se confundem no bom sentido, assim. Se eu sou profissional de marketing de uma empresa pequena, talvez eu vá gastar mais tempo pensando em criar esse, como em muito restaurantezinho lá, o lugar instagramável, né? Então eu estou pensando em criar uma experiência super bacana para a pessoa, para ela ser o meu divulgador nas redes sociais. Então, as áreas em empresas menores talvez deveriam estar juntas, o marketing e o CX, ou não. Sim, eu Tá. acho que tem que estar junto, sim. É que o marketing não é só... Não, É desenvolvimento de produto, por exemplo. Acabei de ter uma ideia. Desenvolvimento de produto. Adianta você fazer um produto novo se você não sabe se isso vai agradar o seu cliente porque você não conhece ele? não. Você concorda comigo, então, que CX te ajuda a conhecer seu cliente, que vai dar ideias, insights para o pessoal de produto, que é marketing, fazer um novo produto e ganhar concorrência? Sim, sim, sim. Ou É seja, isso tá que a gente tudo está muito fazendo, amarrado. muito Tá. amarrado. Ou seja, a cadeira pode ser uma só, mas felizmente ou infelizmente o mundo ficou mais sofisticado, então você tem que olhar para mais coisas do que só para... não dá para criar produto É sem um entender de novo cliente, não dá mindset. para criar o produto sem pensar na estratégia de comunicação, preço e onde você vai distribuir, enfim, tudo isso. Tá, entendi. É cada vez mais complexo o mundo, né? Mas é o que vai fazer você ganhar mercado. Sim. Você compete mais pro produto? Ó, você vai lá, cria essa caneca. Uhum. Perfeito, tal. Você vem a concorrência e faz por metade do preço. Ferrou. Que diferença que eu tenho na minha caneca. Exato. Né? Então, é isso que vai mudar. A competição agora não é mais pelo produto, pelo serviço. Isso já foi, já passou. As empresas que estão com foco no produto ainda estão atrasadas, porque agora é o foco no quanto você consegue conquistar o seu cliente, o quanto o seu cliente abraça a sua marca. Entendi. Pô, muito bom. Cláudia, puta, adorei a aula aqui. É muito bacana entender como uma pessoa que vê os dois mundos e ainda vive os dois mundos, tanto da grande empresa quanto do empreendedorismo, e tem essa visão, eu diria, bem macro da coisa, que consegue, funciona aqui assim e funciona ali desse outro jeito. Tudo, o conceito é o mesmo, mas na hora de aplicar, muda o jeito de fazer é um pouco diferente. Muito bom mesmo. Eu que agradeço. Muito bom.